Cumprimentos a todos que estão participando deste evento. Eu estou convidado pelo meu presidente João Roberto Moreira Alves, e o tema que vou abordar são as relações educacionais no novo normal. Um tema bastante complexo, que abre diversas linhas de reflexão e que vamos tentar, talvez, fazer uma divisão para facilitar a nossa exposição. Primeiro, na abertura desta minha comunicação, eu quero dizer que existem 3 questões que direcionam esse meu pensamento. Primeira, tratar da questão da saúde, as recomendações de saúde neste momento. Segunda, quais os impactos da pandemia para as escolas. E, por fim, os aspectos pedagógicos que estão instalados a partir deste momento que estamos vivendo. E eu gostaria de abrir essa comunicação conversando um pouco sobre a relação pedagógica a partir da família. Ou seja, a integração da escola e da família deve ser sempre buscada. As aulas remotas estão apresentadas aí como um novo cenário pedagógico, metodológico, tecnológico, diante desse novo normal. Resta, então, a gente responder a seguinte pergunta: estavam os professores preparados para o uso dessa tecnologia? Estavam os alunos preparados para estudar pela forma pedagógica de um curso remoto? Ao meu ver, a resposta é não, não, não. Ora, como as escolas, então, prepararam os seus professores e prepararam os seus alunos para este período? Esse é o desafio que foi vivido por cada escola. Umas foram melhores no desempenho, outras piores. Mas esse é um problema muito sério. Eu gostaria até de colocar que este é um desafio para o pós-pandemia, porque os alunos desses 2 anos de estudo remoto ficaram com uma lacuna monstruosa, ao meu ver, na sua aprendizagem, e as escolas vão ter que se debruçar sobre essa questão, num reforço, numa revisão ou numa avaliação da situação individualizada desses alunos. Eu gostaria de também apontar 2 questões muito interessantes para uma reflexão. A primeira é como tratar nessas escolas deste novo normal a situação dos alunos especiais, que têm o direito de serem atendidos, e as escolas não estão, por falta de professores, por falta de estrutura, aparelhadas para esse atendimento tão especializado. Mas é um problema e é um desafio que a escola deve vivenciar, que os pais desses alunos têm o direito, e os alunos têm um direito assegurado de terem a sua formação nas escolas. Uma outra questão que eu acho muito interessante é como nós encaramos o homeschool após a pandemia. Antes da pandemia, a questão foi levada ao Supremo. E essa é uma questão bastante controvertida, ou seja, pode a família abdicar da escola e ela dar a formação educacional na sua casa? Essa foi uma questão debatida no Supremo, muito debatida, e foi analisada antes da pandemia. Como ela pode vir agora, nós podemos ver essa mesma questão no novo normal. Fica aí um outro tema para nós aprofundarmos. Bom, a responsabilidade dos pais na orientação dos filhos, porque o problema não é só da escola, é também dos pais, com relação à higienização dos materiais escolares, a garantir a limpeza do uniforme, providenciar máscaras e álcool digital para as crianças, e, principalmente, o pai, a mãe, o familiar, ajudar o professor na orientação. Deixo aqui algumas dicas para esse relacionamento da escola com a família. Estabeleça qual é o melhor canal de comunicação
A escola vai usar o que canal? O WhatsApp, o e-mail, o telefone? Então, o que se adapta melhor para a relação da escola com o pai, com os pais dos alunos? Saber que todas as famílias funcionam de uma forma diferente. Então, as conversas não podem ser homogêneas. Elas devem ser trabalhadas e desenvolvidas dentro de cada situação de relacionamento. Tentar conversar sem julgamentos sobre a nova situação da vida escolar. Ou seja, alguns pais não vão estar de acordo, outros vão querer discutir o assunto, mas a escola deve propor o assunto. Perguntar sobre a rotina do estudante em casa, no isolamento, como é que ele está estudando, se ele está se programando para essas aulas, procurar saber se houve alguma mudança no comportamento da criança nessa fase de isolamento, de que maneira essa pandemia impactou psicologicamente a criança. E ainda uma outra questão é, se o aluno for muito pequena, a criança, procurar saber se ele passou por alguma dificuldade de aprendizado básico, dar o exemplo, passar para a escola essa dificuldade, para que a escola possa suprir quando as aulas voltarem ao momento presencial. Bom, ultrapassada essa primeira fase da minha comunicação, eu quero colocar algumas questões da área trabalhista. Como impactou a relação de trabalho, escola-professor, escola-funcionário? Primeiramente, eu queria destacar duas questões que foram debatidas no Supremo Tribunal Federal. A primeira é que o Supremo reconheceu que a Covid deve ser considerada uma doença ocupacional. E aí estabelece-se um nexo causal com muita facilidade. Daí, as escolas, os dirigentes, devem ter bastante cuidado na relação com seus funcionários a partir dessa decisão do Supremo, que ele reconheceu essa situação da Covid como uma doença ocupacional, ou seja, o professor se deslocando para a escola pode contrair a Covid. Outra questão que o Supremo debateu nesse período é que ele reconheceu que os estados e os municípios têm competência para legislar sobre esse assunto, para fechar a escola, para abrir. Então, minha recomendação é que a escola procure entender a legislação que se aplica no seu estado, no seu município. As escolas devem observar com rigor as normas de segurança dos seus colaboradores, dos seus professores. E eu gostaria também de apresentar e destacar uma norma que foi editada em 18 de junho do ano passado, uma portaria conjunta número 20, que foi do Ministério da Economia, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que estabeleceu medidas a serem observadas visando prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do Covid-19. Bom, resumindo, do ponto de vista do custo da folha de pagamento, as empresas que anteciparam férias sofreram consequências com o impacto de pagamento dessas férias, do terço sobre as férias. Ou seja, nós tivemos vários impactos causados pelo Covid na relação trabalhista, escola, professor, funcionário. Um tema que pode ser destacado como um outro tópico da nossa comunicação é a relação da escola com os pais e o direito do consumidor. A proteção à saúde é uma proteção que deve ser garantida ao consumidor. Os governos estaduais, municipais, quando determinam suspensão das aulas a partir de março de 2020, com essa situação, eles criaram uma série de dúvidas que foram surgindo num efeito cascata. Muitos pais, com medo de serem afetados pela relação, pelo efeito econômico da crise, buscaram a suspensão do contrato. Ou seja, o pai não estava podendo mais pagar a escola, pede para suspender o contrato, ou para revisar o valor do contrato. Isso gerou também muita discussão no meio jurídico e muitos problemas foram levados ao judiciário, justamente por estar elencada
nesta esfera de direitos fundamentais, que promove uma firme regulação na prestação dos serviços educacionais. Ou seja, os serviços educacionais são considerados fundamentais, direitos fundamentais do ser humano. E, por essa razão, a regulação é muito rigorosa. Daí se coloca a seguinte questão: e os pais que resolveram suspender o pagamento das mensalidades? Tipicamente, os consumidores desse serviço pagam por uma anuidade quando se fala do ensino básico, infantil, fundamental ou ensino médio. E semestralidade quando se está falando nas universidades, no curso superior. Portanto, no caso da relação com consumidor de escola, de educação, não se trata de um tipo de serviço que é prestado e pago mês a mês, como a conta de luz, a conta de gás, né? E os pais contratam uma carga horária que deve ser atendida, ou seja, a escola é obrigada a cumprir essa carga horária anual de 800 horas, que deverão ser distribuídas durante aquele determinado período letivo, o ano letivo. Bom, antes da pandemia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional exigia 200 dias de trabalho educacional. Entretanto, por meio de uma medida provisória, a 934 de 2020, o governo federal dispensou as escolas de cumprir essa carga horária, esses dias letivos. Então, as escolas podem ajustar com os pais, por meio de uma negociação com associações, como seria o atendimento a esse contrato dentro de X dias de aula. E aí eu quero sugerir e indicar as OABs, as subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, elas dispõem de comitês, de conselhos, de mediação, que podem ser usados para esse problema, para resolver essa demanda. Bom, nós temos também alguns problemas financeiros e pedagógicos que se interligaram. Por exemplo, apenas no ensino infantil não se autoriza a substituição do ensino presencial por aula remota. Nos outros, no ensino básico, nas outras modalidades, nos outros estágios do ensino, essa substituição é possível. O envio de atividades para os alunos, para aqueles que não realizam a aula presencial, o aluno receber por internet as atividades, não afeta necessariamente a possibilidade de se cumprir uma carga horária, mas se coloca uma questão pedagógica. Como é que vamos avaliar o nível dessas aulas remotas? Esse é um grande desafio para a educação brasileira. Esse uso dos meios tecnológicos de informação deve permitir a comunicação, a interação entre alunos, professores e os pais acompanhando esse processo. Se a escola do seu filho observa esses parâmetros, não será necessária a reposição de aulas presenciais. Inclusive, eu quero destacar que a Lei Federal 9.870, de 1999, dispõe sobre o valor total das anuidades escolares. Ela permite o aumento do valor da anuidade quando nós temos uma despesa extraordinária, uma despesa especial, que tem que ser demonstrada numa planilha. Entretanto, nós também falamos que a relação jurídica estabelecida entre pais e a escola, ela é regida fundamentalmente pelo Código do Direito do Consumidor, sendo que o seu artigo 6º, inciso 5º, é indicado como um direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais na relação entre o que está sendo apresentado e o que está sendo cobrado. Os serviços extraordinários, que não são pedagógicos,
como eles estão sendo tratados. Ou seja, por exemplo, quando o pai contrata uma van, um carro para levar a criança até a escola, a questão de alimentação. Nesses casos, nós não temos a mesma situação da relação pedagógica da escola com o pai. Ou seja, muitos pais, em conjunto ou individualmente, contratam esses serviços, e esses serviços são somente regulados pelo Código de Direito do Consumidor. Ou seja, se não está sendo prestado serviço, não tem que pagar e ponto. Se não está tendo aula presencial, houve uma interrupção desse serviço, não vai se pagar, vai se continuar pagando por um serviço que não está sendo executado. Ao contrário, quando não está tendo aula presencial, mas a escola está suprindo através de aula remota, não há por que se justificar interromper o pagamento da mensalidade. Por tudo isso, nós chegamos a algumas conclusões. A primeira é que a maneira de se resolver cada ponto desses que eu apresentei é através de negociação entre os pais e os dirigentes das escolas. É a melhor forma de se conduzir. E eu volto a dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil, através de suas subseções, está instalada tecnicamente e com advogados que fizeram cursos e estão preparados para colaborar nessa mediação. A segunda questão que eu considero muito importante deixar no encerramento dessa minha participação é que nós vamos ter, após esse período de pandemia e na volta do novo normal, o maior desafio da educação brasileira. Porque nós vamos ter 2 anos de interrupção na preparação de crianças, desde crianças até os alunos de pós-graduação, de mestrado, doutorado, graduação. E esse vácuo, né? Essa experiência traumática do ponto de vista da situação das cidades, das pessoas, essa experiência também se estendeu à área da educação. Como podemos dizer se houve ou não aproveitamento? Que espaços devem ser revistos na formação desses estudantes? Quem vai avaliar esse processo? Como o governo ou as escolas poderão garantir que houve, na verdade, o atendimento aos princípios fundamentais da educação em cada nível escolar? São perguntas que só podem ser respondidas com a participação da sociedade, com a participação dos profissionais. E o IPAE é um instituto que já há muitos anos pesquisa, desenvolve projetos, seminários e debate essa questão, como outras questões relevantes da educação, tem cumprido a sua função relevante de trazer para a comunidade, quer seja os professores, quer sejam os pais, quer seja, enfim, a sociedade civil, temas relevantes como este, que nos preocupam a todos os profissionais da educação, os profissionais do direito, mas, sobretudo, devem preocupar também os pais que estão com as suas crianças submetidas a esse processo. A todos, eu gostaria de deixar, por último, votos de que possamos atravessar juntos esse período tão difícil de nossas vidas. Obrigado.